O que é dieta low carb? Dieta low carb é uma dieta de baixo carboidrato. O que quer dizer isso? É uma dieta com pouco açúcar, com poucos carboidratos, seriam grãos, tubérculos como batata, mandioca, ou pães, farináceos. Então, tudo que vira açúcar no sangue é um carboidrato. Essa dieta ela é feita para pessoas que querem emagrecer, pessoas que têm diabetes, né, e pessoas que têm doenças que a gente chama de síndrome metabólica, que é pressão alta, gota, diabetes, esteatose hepática, a famosa gordurinha no fígado. Quem pode praticá-la? Praticar a dieta low carb, qualquer um pode praticar. A gente tem alguns cuidados, né? Crianças que estão em crescimento, elas não têm necessidade de cortar o carboidrato, a não ser que elas estejam obesas. Se a gestante não estiver obesa, não for diabética, for magra e estiver com a gestação correndo bem, não tem por que cortar os carboidratos. Todo mundo que está com sobrepeso, uma pessoa diabética, essas pessoas precisam diminuir os carboidratos para ter um bom controle, tanto da glicose quanto do sobrepeso. Então, nesse caso, a maior parte das pessoas pode fazer. Que tipos de posturas são prejudiciais à saúde? Como qualquer dieta, os extremismos são prejudiciais. Então, se uma pessoa começa a cortar tudo da alimentação, né? Ela para de comer todos os carboidratos, para de comer inclusive legumes, porque tem medo do carboidrato. E isso já começa a virar um transtorno alimentar. Sempre é bom, quando você tem diabetes, ter um nutricionista e um médico te acompanhando. Nunca fazer sozinho. Principalmente uma dieta que tire os carboidratos de uma pessoa que usa insulina, porque o risco de hipoglicemia é muito grande. Uma outra postura que não é interessante, falando de dieta low carb, né, é você comer só um tipo de alimento. Por exemplo, é possível fazer dieta low carb comendo apenas ovos e bacon. Mas onde estão as vitaminas aí? Outra coisa, é possível fazer dieta low carb comendo só banha. Mas a gente sabe que tem que ter um equilíbrio com as gorduras. Então, cozinhar só na banha, se você pode cozinhar também com azeite, às vezes com um pouco de óleo de coco ou na manteiga, ter um equilíbrio nas gorduras. Quais são os equívocos que as pessoas cometem em relação ao que é a dieta low carb? As pessoas acham que dieta low carb é tirar todos os carboidratos. É zero carboidratos, sem carboidratos. Isso é uma falácia, isso é uma coisa errada que as pessoas pensam. Na verdade, a dieta low carb ela tem carboidratos de baixo amido, ela tem frutas de baixo amido. É uma estratégia nutricional. Então, por exemplo, eu vou comer tomate. Tomate é uma fruta, tomate tem carboidrato. Pimentão, tomate, abóbora moranga, dependendo do contexto, ela tem amido, ela tem carboidrato, mas ela pode ser consumida porque tem muitas fibras. Então, não é essa ideia de vamos tirar os carboidratos. A ideia principal é tirar os carboidratos refinados e processados, é tirar o açúcar. Tanto o açúcar de comer como que vira açúcar. Outra coisa, as pessoas acham que low carb é para o resto da vida. Pode ser sim, num diabético isso é muito bom. Pessoas que se sintam bem, tem pessoas que têm enxaqueca que melhoram com a dieta, é possível fazer para o resto da vida. Mas uma pessoa que está obesa, ela começa fazendo low carb, depois ela pode mudar. Uma vez controlado, uma vez emagrecendo 20 quilos, você não é mais a mesma pessoa. Então você pode se dar o luxo de comer sim uma pizza no sábado à noite, de comer mais frutas, por que não? Posso fazer esse tipo de dieta por quanto tempo? É necessário alternar com outra forma de alimentação? Depende do motivo pelo qual você escolheu essa dieta. Eu tenho pacientes, por exemplo, que eles estão obesos, mas não são diabéticos ainda, mas são obesos. Eles escolhem a estratégia low carb porque eles já tentaram várias estratégias que não deram certo. Então eles começam a perder peso e eventualmente eles entram em platô. O que é isso? Às vezes para de perder peso, passa mais de um mês sem perder peso, mesmo seguindo a dieta direitinho. Então, às vezes, a gente entra com outras estratégias nutricionais, como jejum intermitente, por exemplo. Para pessoas que querem ganhar massa magra na academia, a dieta low carb, ela propicia, é possível ganhar massa magra desde que você consuma as calorias suficientes e proteína suficiente. Massa magra se ganha puxando peso, gordura se perde comendo menos carboidrato. Então, é o equilíbrio que tem que haver. Cada caso é um caso, a gente olha isso no consultório. E existem momentos de cada atleta, de cada pessoa, para a gente reintroduzir ou tirar carboidratos. Algum órgão do corpo fica sobrecarregado em função da baixa quantidade de carboidrato? Na verdade, é o contrário. A alta quantidade de carboidrato, principalmente os carboidratos refinados da dieta, sobrecarregam muito o pâncreas. Então, um diabético que ia demorar 20 anos para ir para a insulina, ele demora 2.
Um outro órgão que fica muito sobrecarregado, que as pessoas esquecem, é o fígado. Então, o que é um fígado sobrecarregado de tanto carboidrato? É o fígado gorduroso. As pessoas às vezes acham que o fígado ficou com gordura, que chama esteatose hepática, de tanto comer gordura. E falam, não pode comer fritura, mas não, na verdade, o fígado fica gorduroso pelo excesso de carboidrato, principalmente frutose, que é o açúcar, que é o refrigerante, que é o suco de caixinha. Quando a gente tira os carboidratos, os pacientes com esteatose hepática melhoram assim, rapidamente. Quando a gente tira esses carboidratos, os pacientes com diabetes tipo 2, por exemplo, melhoram rapidamente. Quando a cetose oferece risco à saúde? Quando que cetose é um problema? Quando ela se chama cetoacidose. Isso sim, isso é um estado de saúde ou de doença que oferece risco de morte. Quando que acontece isso? Um diabético, por exemplo, um diabético tipo 1, que depende da insulina para viver, ele não produz insulina nenhuma. Se ele ficar sem insulina, zero insulina. Nesse caso de zero insulina, o fígado começa a jogar muita glicose no sangue, o corpo não consegue usar essa glicose e por isso a glicose sobe. Nesse caso, são casos dramáticos, os diabéticos tipo 1 costumam ser internados até no CTI. Então, se um diabético tipo 1 for fazer essa dieta, por exemplo, fazer a dieta com a ajuda de um nutricionista especializado e um diabetólogo, que é um endocrinologista especializado em diabetes. Um outro caso de cetose que oferece risco à vida são grávidas. O que é mais importante? Restringir calorias ou gorduras saturadas? Essa pergunta é muito boa, porque me traz a temática de que gordura saturada é o que todo mundo tem medo. A gente cresceu ouvindo que gordura saturada faz mal. Então vamos definir o que é gordura saturada primeiro, né? Gordura saturada é um tipo de gordura, nós temos 3 tipos. Poliinsaturada, que são os azeites, óleos. Saturada, que vem da banha de porco, óleo de coco, manteiga, queijos gordos. E nós temos a monossaturada, que vem do abacate, da azeitona, das castanhas, tá? Esses 3 tipos de gordura têm que fazer parte da nossa alimentação. Então, gordura saturada não causa risco cardiovascular, não há por que ter medo. Não ter medo não significa perder a noção. Bom, dito isso, vamos falar de calorias. Então, lógico que quando a gente ingere mais calorias do que gasta, a gente engorda. Mas esse gastar é uma coisa que as pessoas acham que é ir para academia e não é. Na verdade, 80 a 90% do nosso gasto energético são processos dentro do nosso corpo. Manter a temperatura, fazer a digestão, respiração. E isso a gente não controla. 10% a 20% é exercício físico. Então, falar, se eu diminuir as calorias, eu vou emagrecer com certeza. Você vai emagrecer rapidamente. Mas depois de um tempo, pode ser que você volte a engordar. Existe outro nutriente que substitua o carboidrato? Sim. Primeiro a gente tem que entender que o carboidrato não é um nutriente essencial. Existem ácidos graxos essenciais, que são gorduras, e existem aminoácidos essenciais, que são proteínas, sem os quais a gente não vive. Mas não existe carboidrato essencial. Mas nessa dieta low carb, a gente substitui esse excesso de carboidratos por gordura e proteína. Como assim gordura? Quer dizer que eu vou comer gordura? Não. Por exemplo, de manhã cedo, você pode comer abacate, você pode comer ovos. Com bacon? Sim, com bacon. Mas é o bacon do supermercado? Não, esse tem açúcar. A gente aprende a ler rótulo. A gente vai comer o bacon artesanal. A gente vai almoçar uma linguiça só se for artesanal. Por quê? Porque os embutidos de supermercado, todos têm açúcar. Esses carboidratos vão ser substituídos por gordura. Quando você come 2 ovos de manhã, você tem muito mais saciedade do que comer um pão de sal com uma margarina, né? Que é cheio de gordura que faz mal. Então, essa gordura não pode. Então, quando aumentamos esse tipo de gordura, temos mais saciedade. Quais são os principais alimentos da dieta low carb? Os principais alimentos são, imagina o seu prato, 75% do seu prato, 3/4 do prato de legumes, verduras, folhas, principalmente folhas verdes escuras. Então, basicamente, é uma salada, você pode comer brócolis, couve-flor, tomate, pimentão, cogumelos, todas as verduras de baixo amido. E uma carne. Se essa carne for gorda, aquela gordura já bastou. Você pode colocar um azeite na sua salada. Se a carne for magra, é interessante você colocar mais azeite na salada,
para aumentar um pouquinho a gordura da refeição, o suficiente para você ter saciedade. Se hoje eu não pus azeite nenhum na minha salada e eu fiquei com fome, amanhã eu vou colocar um pouco mais de azeite. É muito individualizado. Por quê? Porque cada um tem sua gordura para queimar, cada um tem sua insulina num nível diferente, cada um tem outros fatores que também aumentam o peso, como estresse, sono ruim. Então isso é muito individual. Quais são as frutas de uma dieta low carb? Frutas de baixo amido. Então nós temos todas as frutas vermelhas, morango, amora, cereja, framboesa, abacate, kiwi, melão, maracujá, acerola. Então essas frutas mais ácidas, elas entram com tranquilidade na dieta low carb. Tem algumas coisas que a gente consegue substituir, mas o ideal é que você não substitua tudo no mundo real por uma coisa no mundo low carb. O ideal é que você consiga se libertar da necessidade do doce. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.